Pós-rodada, oitavas de final da Copa do Brasil. Bora lá. Quando saíram as escalações, você já consegue perceber que o Flamengo veio com o time completamente titular. Muitas das peças que jogaram contra o Atlético Goianiense jogaram de novo aqui contra o Palmeiras. O Tite ele decidiu não poupar para esse jogo de ida. Ele queria tentar resolver no Maracanã para já ter uma tranquilidade a maior para quando jogar no Allianz o Palmeiras não crescer tanto e já ter aquela vantagem de gols. Já o Palmeiras ele veio com uma formação um pouco mais defensiva. O Abel ele ia querer congestionar o meio de campo para evitar que o Flamengo conseguisse criar jogo. E muito provavelmente saindo contra-ataque com Rony e Felipe Anderson. O Flamengo ele começa o jogo pressionando muito o Palmeiras, não dando espaço para o time sair e criando algumas boas chances de finalização, porém nenhuma sendo lá muito clara. Ou as chances eram bloqueadas ou eram chutes mais simples que o Everton conseguia pegar. E o volume de jogo do Flamengo era muito maior quando comparado ao do Palmeiras. O Palmeiras ele simplesmente não conseguia sair de trás. E o jogo no primeiro tempo ele se desenvolveu muito a partir disso. O Flamengo tentando construir e o Palmeiras se defendendo, tentando congestionar o jogo, parando o máximo que desse. Eu gostei muito da dinâmica do ataque do Flamengo, com o Pedro, ele muitas vezes saindo da área e dando espaço para os pontas, que no caso o Everton Cebolinha ele saiu lesionado, entrou o Luiz Araújo, e dando espaço também para o Gerson e para o Varela, com o Gerson ele construindo e dando passe para o Varela tentar cruzar novamente para o Pedro. E o Palmeiras continuava com a sua estratégia de tentar parar o jogo a qualquer custo, congestionar o jogo, fazendo faltas, cera, demorando e por aí vai, tanto que o Everton com 1 minuto de jogo já estava fazendo cera. E aí a gente chega ali por volta dos 35 minutos no lance polêmico do jogo, que é a solada do Veiga no Pulgar. Eu vejo muito mais como um acidente de trabalho, entre muitas aspas, porque o Veiga ele vai tentar disputar a bola, mas ele deixa o pé e aí acaba arrastando na perna do Pulgar. O juiz deu um amarelo, ficaram muito na bronca que não deram um vermelho. Eu compreendo, porque assim é uma solada um pouquinho acima da altura do tornozelo, onde já é considerado falta para vermelho. Só que o VAR não decidiu não chamar e eu também não crucifico ele por conta disso. Eu acharia válido tanto o cartão vermelho quanto o cartão amarelo. E pra mim tem que manter a decisão de campo, o VAR tem que intervir um pouquinho menos. Então deixava passar essa aí do Veiga. O primeiro tempo termina com o Flamengo pressionando muito, criando diversas chances, mas nenhuma muito clara. Com o Palmeiras conseguindo fechar bem esses espaços para finalização, só que também não conseguindo sair para jogo. A única esperança do Palmeiras para sair de jogo era o Rony, bola enfiada pro Rony, lançamento pro Rony. E ele ganhava na corrida de 1 e aí chegava o 3 do Flamengo e ele era desarmado. Então, querendo ou não, essa estratégia do Abel de só se defender, ela deu certo durante o primeiro tempo, embora tenha sofrido um pouquinho com algumas finalizações que não eram muito perigosas. E aí você percebe a estratégia do Palmeiras. O Palmeiras ele veio aqui para esse jogo para buscar o 0-0. E no pior dos casos, perder de pouco. Porque o Palmeiras ele simplesmente não passava do meio de campo. Você pode perceber aqui pelo volume de jogo criado pelos dois times. O Flamengo está todo o tempo alto e o Palmeiras não tem volume de jogo. O Palmeiras finalizou 2 vezes na partida inteira. Então o primeiro tempo ele termina com uma pressão muito alta do Flamengo, porém sem gerar gol. O que pro Flamengo era um prejuízo muito grande, e pro Palmeiras estava excelente. E aí o segundo tempo ele volta, a marcação do Palmeiras, ela vem meio desligada do intervalo, e logo com 10 minutos de jogo no segundo tempo, toda essa pressão que o Flamengo fez aqui durante todo o jogo, finalmente surtiu efeito. Com o Gerson recuperando uma bola rifada, encontrando o Luiz Araújo numa bola maravilhosa na lateral do campo, que cruzou para o meio da área para o Pedro fazer 1-0. Temporada maravilhosa do Pedro, 29 gols se eu não me engano, e é uma das referências desse time aqui do Flamengo. Já para o Palmeiras começava a ser um pouquinho cara essa estratégia de abdicar do jogo. O time já levava 1-0 com 10 minutos do segundo tempo, não conseguia passar no meio de campo e tudo podia só piorar. Acabou que o Palmeiras saiu uma pequena reação aqui, né? Nessa parte do jogo em que o Palmeiras tem um pouquinho mais de volume de jogo. Não teve eficácia. O Palmeiras não conseguiu finalizar a gol, mesmo com essa relativa dominância em parte do segundo tempo, durante o período do segundo tempo. Logo depois dessa parte aqui de pressão, sai o segundo gol do Flamengo. O Gustavo Gomes aí vacila e erra o passe no meio de campo, dá a bola pro Pedro, que espera o time do Flamengo avançar. Ele toca a bola pro Dela Cruz, que acha o Luiz Araújo, que estava novamente ali na lateral do campo, e ele recebe a bola e chuta cruzado no contrapé do Everton, para fazer o 2-0 e praticamente matar o jogo. E essa estratégia do Palmeiras, ela mais do que nunca, ela se mostrou equivocada, o time saiu muito no prejuízo. O Flamengo ele continuou pelo resto do jogo com a bola, só que sem criar muitas chances de verdadeiro perigo. Pro Flamengo é um resultado gigante, você sai com 2-0 jogando em casa contra um bom time, um time titular do Palmeiras,
e já tem mais tranquilidade para o jogo da volta. Já o Palmeiras, você tem um prejuízo enorme. O time não vem jogando bem, é uma fase tanto coletiva quanto individual muito ruim do time. O Abel ele veio com essa estratégia de buscar o 0 a 0 a todo custo, abdicou do jogo praticamente. Só teve uma pequena parte do jogo que realmente tentaram jogar e não deu certo. O time foi pressionado durante todo o tempo, não conseguia sair para contra-ataque, levou 2 gols e agora vai ter que correr atrás no Allianz. Eu acho que a situação do Flamengo é muito favorável. O time não perde no Allianz desde 2017, se não me engano, né, há 7 anos. E o Palmeiras ele vai ter que reverter 2 gols de vantagem, vai ter que em uma semana aprender a jogar futebol praticamente. O Palmeiras ele jogou como time pequeno, jogou como time de estadual. O Flamengo finalizou 19 contra 2 do Palmeiras. Foi trazido pelo VSR do canal DTNT Esportes que Flamengo contra Bangu tiveram 19 finalizações mais ou menos contra 5. O Bangu conseguiu finalizar mais contra o Flamengo do que o Palmeiras. Isso é meio absurdo. E agora a situação pro jogo de volta no Allianz Parque é muito complicada. O Palmeiras em uma semana ele vai ter que começar a jogar um futebol que não joga há 4 jogos. Vai ter que reverter uma vantagem de 2 a 0 do Flamengo, que não perde no Allianz Parque há 7 anos, desde 2017. Pro Flamengo isso é muito bom. Você abre um 2 a 0 no eliminatória difícil e vai pro jogo da volta, podendo até rodar um pouquinho o elenco, porque o Flamengo ele tem uma sequência muito complicada, embora não seja tão complicada quanto o Palmeiras, que vai pegar tanto o Flamengo quanto o Botafogo, e ainda ter os jogos do Brasileirão. Destaques individuais, pra mim o melhor do jogo foi o Luiz Araújo. Ele entrou, deu um passe pra gol e fez um gol. Ele entrou no lugar do Cebolinha lesionado e acabou sendo importantíssimo pra vitória do Flamengo. Além dele, o Pedro, é tudo que eu já falei aqui de elogios a ele, tá vivendo uma fase maravilhosa. Além deles, você também tem o De La Cruz e o Gerson, que eu acho que foram muito bem, principalmente por essa parte da construção do Flamengo. A construção do Flamengo ela passa muito pelo Gerson e pelo De La Cruz. E no time do Palmeiras, eu sinceramente não vejo ninguém aqui para eu destacar muito. O menos pior foi o Vitor Reis. E no mais é isso. Corinthians e Grêmio, os times eles repetem um confronto de semana passada, válida pelo Brasileiro, em que o Grêmio saiu reclamando muito por conta da arbitragem, foi um jogo muito brigado assim. O Corinthians ele vem com o time que estava jogando os últimos jogos, principalmente o jogo contra o Atlético Mineiro. Essa linha de 4 aqui, com o Hugo, Félix Torres, André Ramalho e o Mateuzinho. E o Ranieri servindo na fase defensiva como terceiro zagueiro e jogando de volante mesmo quando o time ia criar. Justamente com o Alex Santana, o Charles é a novidade, entra no lugar do Rian, com o Rodrigo Gal, Romero e o Yuri Alberto. Já o Grêmio, ele espelha a mesma escalação que veio pro jogo de semana passada em Itaquera, com esses 3 zagueiros, só que agora entrou o Jeromel aqui na zaga, o João Pedro na ala e o Pavon no ataque. O jogo começa muito aberto para os dois lados. O Corinthians tem algumas chances no início do jogo com alguns cruzamentos, principalmente do Garro para o Yuri Alberto. Só que logo depois o Grêmio ele toma um pouquinho as rédeas por um período, esse período aqui breve do jogo, principalmente com o Soteldo usando algumas jogadas individuais e o Cristaldo que ele é muito necessário para a criação do Grêmio. O Grêmio não consegue criar sem Cristaldo e Soteldo. E o Corinthians, de início, ele não conseguia acertar muito essa marcação no Soteldo, e aí ele conseguia escapar e fazer diversos cruzamentos, só que nenhum com muito perigo. Só que logo depois o Corinthians ele consegue acertar essa marcação, dando menos espaço para o Grêmio jogar, e aí ele consegue ter um volume de jogo um pouquinho maior, só que sem muitas chances claras em si. O Corinthians conseguia chegar até o último terço, só que nesse último terço ele forçava um cruzamento por Alberto, pro Ranieri, que também estava jogando na parte do ataque, pro Romero, e muitas vezes ou esse cruzamento ele era cortado, ou só errava um cruzamento mesmo e mandaram para a linha lateral. E aí a gente foi ter lá pelos 25, 30 minutos de jogo, o que eu considero a grande chance do jogo, que foi a cobrança de falta, que o Hugo Souza ele faz uma defesa em 2 tempos, a segunda sendo um verdadeiro milagre, em que o Vila Sante ele não conseguiu chutar direito, também é um volante, né, não é muito cobrado quanto a essa questão de finalização, e o Hugo Souza estava caído, ele teve um tempo de reação absurdo, e conseguiu defender a bola no reflexo, evitando que o Corinthians saísse com esse 1 a 0, mas chegando mais na parte ali do final do primeiro tempo, o que seria muito prejudicial para a equipe. E aí, a partir dos 30 minutos de jogo aqui, depois dessa cobrança de falta, você não teve lá muito jogo. Você teve muita cera, o jogador demorando para cobrar lateral, tiro de meta, laser na torcida. E eu acho que o Marcelo de Lima Henrique, ele perdeu um pouquinho o ritmo do jogo aqui. O jogo ficou parado por muito tempo e no final ele só deu 3 minutos de acréscimo, o que eu discordo totalmente. O jogo ficou parado para ter muito mais acréscimo do que isso. Mas o primeiro tempo ele termina com o jogo muito aberto. Ambos times tendo algumas chances.
com a principal sendo do Grêmio. E a gente volta para o segundo tempo com o Corinthians querendo propor um pouco mais o jogo, só que logo por volta dos 10 minutos ali, o Ranieri ele é expulso por uma entrada totalmente descabida, ele dá uma solada na altura do joelho do Vila Sante, muito bem expulso, e o Ranieri não é muito disso, ele não é esse jogador agressivo, eu não entendi o porquê ele perdeu a cabeça mais ou menos nessa faixa. Enfim, ele deixa o Corinthians com a menos e agora o jogo ele muda mais ou menos o cenário. O Grêmio que estava indo para Itaquera para conseguir talvez um empate que gere um resultado muito bom, principalmente visando o jogo de volta que era em casa entre muitas aspas, né, no Couto Pereira, toda a questão ali do Rio Grande do Sul. Agora muda completamente o cenário, com o Grêmio tendo um jogador a mais, 30 minutos de jogo pela frente e podendo sair de Itaquera com vantagem no placar. O Ramon Dias ele fez a mudança, né, saiu o Romero, entrou o Rian para povoar mais essa área aqui do meio campo. E o Corinthians iria apostar muito mais em contra-ataques com o Giovani, que tinha entrado no segundo tempo, e com o Wesley, que entrou no lugar do Charles, que pra mim não fez uma partida lá muito boa também. E aí o jogo ele se desenhou de uma forma um tanto quanto inesperada. O Grêmio ele tinha essa vantagem, só que não conseguia criar. Os jogadores que entraram, principalmente aqui o Nathan Fernandes e o Gustavo Nunes, eles não conseguiam criar grandes chances. Eles chegavam ali mais ou menos no último terço do campo e perdiam a bola para a defesa do Corinthians, que estava muito bem postada. E o Corinthians, em contrapartida, conseguiu criar suas melhores chances justamente com o jogador a menos, principalmente contra-ataques com Wesley, Giovani e com o Garro criando. E o jogo ele se desenhou assim pelo resto da partida, com o Corinthians saindo no contra-ataque muito bem e o Grêmio sofrendo um pouco para criar oportunidades. A grande oportunidade do Grêmio chegou mais para o final do jogo com o Matias Arezzo, em que ele recebeu a bola ali sozinho dentro da área do Corinthians e ele acabou chutando fraco para a defesa do Hugo Souza. Já o Corinthians teve a sua melhor oportunidade justamente no gol anulado. O Giovani, ele por um calcanhar, estava à frente do zagueiro do Grêmio, mas ele consegue ganhar na corrida, encobre o Marquezin e faz 1-0, só que depois foi anulado. No geral, eu achei um jogo muito brigado e muito aberto. Ambas as equipes tiveram chances para sair com a vitória. O Corinthians ele perdeu muito com essa expulsão do Ranieri e o Grêmio não soube aproveitar. E agora tá tudo para o jogo do Couto Pereira, se eu não me engano. O Grêmio, ele sai desse jogo, eu diria, um pouquinho maior, né? Porque o resultado de 0-0 fora de casa, na Copa do Brasil, é um bom resultado. Só que aí você fica toda aquela dinâmica, porque o time teve 30 minutos de jogo com um jogador a mais e não conseguiu aproveitar. Já o Corinthians, pelo mesmo motivo de ter 30 minutos de jogo com um jogador a menos, ele não sai tão mal quanto ele sairia se tivesse só empatado em 0-0 no jogo de ida em casa. Destaque da partida. Para mim, o maior destaque foi justamente o Hugo Souza. Ele fez uma defesa importantíssima, que se não fosse aquela defesa, o Corinthians ele poderia ter saído com um prejuízo muito maior desse jogo. Além dele, eu também dou um grande destaque para o Vila Sante. Recebeu uma entrada criminosa, mas mesmo assim fez um bom jogo. Toda a dinâmica do Grêmio parte a partir do Vila Sante. Além deles, eu também dou destaque aqui para o Soteldo. É o jogador desequilibrante do Grêmio. As jogadas individuais dele são muito importantes, justamente para o time conseguir quebrar essa linha de zaga muito bem postada do Corinthians. Além deles, eu também dou destaque padrão do Rodrigo Garro, que é o articulador do Corinthians, ele sempre joga bem, embora a nota do SofaScore não seja muito boa. Toda a parte criativa do Corinthians, ela depende do Garro. E além disso, a gente também teve aqui o Giovani, que eu gostei muito da partida dele. O Yuri Alberto, ele infelizmente vai ter que passar por uma cirurgia agora, e se não me engano o Pedro Raul também está lesionado. Então, talvez ele ganhe mais oportunidades como centroavante. Nesse jogo, quando o Corinthians ficou com a menos, o Giovani ele foi meio que deslocado ali para centroavante. Eu gostei da partida dele. Ele é um atacante rápido, tem uma boa finalização. Eu acho que agora nos próximos jogos ele vai ser aproveitado nessa posição. E quem sabe pode até ganhar a vaga de titular. No mais é isso, esse foi o pós-jogo. Se você puder contribuir com o seu like, sua inscrição e ativar o sininho, vai me ajudar muito no meu trabalho. É isso, muito obrigado e tchau.